Olá, pessoal. Aqui é o professor Eduardo Albera Ferrer, da disciplina de Administração Financeira. Então, galera, vamos para esta aula que é de fluxo de caixa, tá? A imagem não está muito bonitinha, eu sei, estou usando a câmera do computador, está meio escurinho, mas o que importa é o que dá para mim ver um pouquinho e dá para o principal ver a tela, né, da nossa aula, que é o que nos importa. Então vamos lá, vamos falar sobre fluxo de caixa, gente. Pois bem, pessoal, esse material aqui já está disponível para vocês. Vamos dar início e falar um pouquinho sobre essa importante ferramenta que é usada pelos administradores financeiros nas suas atividades, nas suas tarefas do dia a dia, tá, gente? Fato é, gente, que para que você possa realizar uma administração financeira de maneira eficiente, é muito importante que você conte com relatórios gerenciais, que você conte com instrumentos básicos que têm como propósito realizar o controle financeiro, né? Sendo que o relatório, que é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o relatório de fluxo de caixa, tá? O objetivo dessa ferramenta, pessoal, é apurar e projetar o saldo disponível, tá? Uma coisa importante sobre o fluxo de caixa é você estará trabalhando com dados que você sabe hoje, que você tem hoje, projetando para o futuro, tá? Por exemplo, vamos supor que hoje vamos supor que hoje fosse dia 25 de um mês qualquer, tá? Nesse dia, pessoal, você já sabe perfeitamente bem o quanto você faturou em vendas para o mês seguinte. Dificilmente você vai faturar alguma coisa a mais, né? E você sabe, obviamente, o que você tem a pagar para o mês seguinte. Com base nessas informações, sabendo o que você tem a receber e o que você tem a pagar, você consegue, então, projetar para o mês seguinte como tenderá a ser as finanças da empresa. Ok, gente? A ideia, pessoal, desse relatório é, com base nestas informações, você possa aproveitar eventuais oportunidades para aplicação, para realização de aplicações, né? Ou, o que é mais preocupante, sempre situações em que você tenha déficit de caixa, ou seja, dias que você tenha mais saídas do que entradas. Isso pode acontecer, pessoal, tá? Para isso, no relatório devem ser registrados todos os recebimentos, sejam vendas à vista e a prazo, recebimento de duplicata, entre outros, assim como também todos os pagamentos, que seriam compras à vista, compras a prazo, pagamentos de duplicatas, pagamentos de despesas, salários, enfim, tudo aquilo que é necessário, né, ser pago, né, tudo aquilo que é previsto, né, até o último pagamento e recebimento conhecido, tá? Com isso, pessoal, ao elaborar esse fluxo, esse relatório, o empresário, então, ele vai ter uma visão muito boa de como estamos hoje e de como deveremos estar no próximo mês, por exemplo. Com isso, você consegue avaliar a disponibilidade de caixa e também, que é muito importante, a liquidez da empresa. O que é liquidez? É a capacidade que uma empresa tem de pagar as suas dívidas, certo? Com isso, ele pode antecipar algumas decisões, como, por exemplo, reduções de despesas, seu comprometimento do lucro, planejamento de investimentos, ações para desencalhe de estoques. Sim, pessoal, se ele detectar uma situação, né, que por conta de vendas muito baixas, no mês seguinte ele vai ter muitos dias com caixa negativo, o que ele pode planejar? Então, ele pode planejar, olha, a partir de tal data, vamos fazer uma ação intensa, vamos desencalhar estoque, vamos vender, vamos reduzir margem, né, de lucro e vamos buscar ganhar dinheiro pelo volume de vendas, né? Isso acontece, pessoal, porque pelo menos ele tendo a grana para pagar as contas dele, ele não vai ter que incorrer, né, em pegar dinheiro em banco, né? Pedir pinico para banco, não costumo brincar,
Tá? Por quê, pessoal? Pedir dinheiro para banco, você sabe, principalmente numa situação emergencial, costumo brincar com os meus alunos, né, dizendo que o gerente do banco pega, só falta ele pegar aquela, sabe aquele desenho do pica-pau lá, em que o lobo olha o pica-pau, né, e pega a faca lá e fica afiando assim, sabe, a faca e o afiador e olha para a cara com o pica-pau, imaginando que ele é um franguinho que ele vai comer. Então, gente, é mais ou menos assim, tá, gente? Então, apesar das brincadeiras, né? Mas fato é que é assim mesmo, porque o gerente ele tem as metas dele para bater, metas de venda de produto, e se ele verificar que você está precisando com muita emergência de dinheiro, né, de um valor emprestado, e ele sabe que se você está batendo na porta dele porque você não tem nada pré-aprovado, então ele vai fazer de tudo para te tascar produto, de gerar a tal da reciprocidade, que é o termo que ele usa, né? Para aí depois ele tentar brigar na área de crédito para liberar esse dinheiro para você. A coisa funciona assim na prática, tá, gente? Ok? Portanto, eu costumo dizer que banco um banco você precisa, é um bom aliado, sem dúvida nenhuma, o banco é um aliado excelente, desde que você saiba lidar com o banco. Banco é um excelente aliado desde que você saiba lidar com o banco. É assim que a coisa funciona, pessoal. Beleza? Tá? Pois bem, continuando aqui. O planejamento de investimentos, organização, parará, negociação para dilatação de prazo com o fornecedor, que não é uma boa, porque o fornecedor fica já, ó, o fornecedor não gosta de dilatar prazos, né? Quando dá 2, 3 dias, até que tudo bem, vai, tudo bem, mano. Quando é mais do que isso, o bicho pega, tá, gente? Como fazer? Bem, pessoal, o resultado do fluxo de caixa, o que queria? Ele é o saldo disponível, seja dinheiro disponível no caixa, depositado em conta corrente nos bancos, apurado pela diferença entre o total do valor dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em uma determinada data ou período. Nesse sentido, pessoal, a estrutura para o fluxo de caixa depende da natureza da empresa e também da necessidade dos gestores. É importante observar que os fluxos de caixa são relatórios que não têm um modelo padrão, tá? Ele segue muito mais aquilo que o gestor, aquilo que o administrador ou o tomador de decisão precisa saber. É muito diferente dos relatórios contábeis, que seguem toda lá uma legislação, né? Todos os relatórios contábeis precisam ser escriturados, né? Os lançamentos precisam ser escriturados, contabilizados da mesma forma, seguindo os mesmos princípios. Porque, pessoal, os relatórios contábeis apuram o lucro a ser tributado, tá? Por isso que é assim. Já os relatórios de fluxo de caixa, eles não têm essa finalidade. A finalidade é prover informações para o gestor financeiro. Então, ele realmente deve refletir a situação efetiva da empresa, né? E com base nas informações que são realmente necessárias. Deu para entender, pessoal? O que eu quero dizer, por exemplo, é que para efeito de contabilidade, a partir do momento que você faz uma venda, você precisa lançar aquela venda como sendo uma venda realizada, tá? No caso, quando se sai a nota fiscal, é uma venda que foi feita. Agora, se aquela venda resultou em entrada de grana, aí é outro papo. Deu para entender? Para a contabilidade, você vendeu, você faturou. Agora, se você vai receber, aí é outro papo. Certo, gente? É assim que a coisa funciona. Então, pessoal, no como fazer. Agora é uma parte conceitual, mas acho importante você saber, tá? Você vai iniciar lançando contas a pagar e também no contas a receber os compromissos já assumidos e valores a receber, sejam eles os conhecidos ou aqueles facilmente estimados. Estime, por exemplo, despesas que ainda não foram lançadas nas contas a pagar, como impostos que você não sabe o valor, mas você já tem uma média de valores. Contas de água, conta de luz, até mesmo folha de pagamento. Olha, se você sabe que você pagou tanto de folha esse mês, você sabe que é o mesmo tanto outro mês.
Tá? Isso daí só vai mudar no final de ano, quando tem salário, quando tem 13º, ou então quando uma empresa vai fazer demissão, né? Aí muda um pouquinho. Nas vendas à vista, pessoal, então a gente deve pensar, professor, se eu estou projetando se o fluxo de caixa é informação futura, como é que eu vou fazer projeção de venda à vista? Você pode fazer isso com base em uma média diária das vendas realizadas normalmente. Ora, se você, por exemplo, vamos supor, estamos no mês de setembro. Se você sabe que no mês de agosto você teve lá, teve lá, por exemplo, o total de vendas à vista foi 60 mil e a sua empresa funciona só de segunda a sexta. Pois bem, então 60 mil, um mês pelo outro, vamos dividir 60 mil por 20. Então você sabe que entrou R$ 3.000 diariamente, tá? Ah, professor, mas tem dia que entrou 5 mil, tem dia que entrou 1.000. Pode acontecer, mas isso não nos importa, porque aqui você está trabalhando com projeção, você não está trabalhando com algo que já aconteceu. Nesse sentido, pessoal, é importante dizer que o fluxo de caixa ele tem uma dupla função. Ele também serve como ferramenta de acompanhamento orçamentário. Porque uma vez que você projeta, você está meio que orçando o que você vai, né? O que você espera que vai pagar e o que você espera que vai receber no próximo mês. Chegou o próximo mês, você pode fazer o chamado realizado, ou seja, você vai comparar um com o outro, e aí você vai analisar, né, se realmente tudo que tinha que entrar entrou e tudo que tinha que sair, saiu tudo direitinho, conforme você planejou. E se houver divergências, é aí que está o papel do papel do planejamento, não, papel do controlador financeiro, o papel do controle financeiro. Ou seja, você vai justamente fazer esse acompanhamento para que você possa analisar divergências. Dessas divergências, você vai obter informações, dessas informações, você vai tomar decisões. Ok, gente? Para isso que serve essa importante ferramenta. Ok, gente? Aqui eu tenho alguns exemplos de recebimentos e pagamentos. Né? Recebimentos, temos vendas à vista, vendas a prazo, parará, né? Espera só um minutinho. Vendas à vista, vendas a prazo, em cheques, etc. E no que tange a pagamentos, aí, bem, como tal qual é para nós, que só tem uma entrada e um monte de saída, a empresa é a mesma coisa, tem pouquíssimas entradas e um monte de saída, né? Que vai desde fornecedores, salários, internet, contador, material de escritório, material de limpeza e por aí vai, tá? Impostos, obviamente, né? Por aí vai. O saldo final do fechamento de caixa, então, pessoal, deve corresponder ao valor dos recursos disponíveis no caixa da empresa ou aqueles que são depositados em conta corrente, tá? Aqui, pessoal, eu vou dar dois exemplos. Um fluxo de caixa que é desenvolvido para um MEI, tá? Um exemplo de fluxo de caixa para MEI. E o outro caso, pessoal, vai ser um fluxo de caixa um pouco mais rebuscado, ok? Que eu vou fazer com vocês, beleza? Então, vamos começar, então, com este pequeno relato, com esse pequeno fluxo de caixa, tá? Então, vamos nos valer do exemplo de um pequeno empresário que trabalha com marcenaria. Ele organizou os lançamentos do mês no caderninho e pediu a sua ajuda para organizar as suas finanças, tá? O mês do empresário vai começar no dia 5 e terminar no dia 28. Ou seja, ele sabe que os primeiros recebimentos barra pagamentos para o próximo mês começam no dia 5 e terminam no dia 28, ocorrendo várias entradas e saídas ao longo do mês, tá? Conforme a gente vai ver no próximo slide, tá? Então, aqui está o caderninho lá do marceneiro. Então, tem aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, aqui você tem o dia da ocorrência, né? Aqui no caso nós estamos trabalhando apenas com as saídas, tá? Então, o dia que houve a saída, o tipo de saída e o valor que efetivamente deverá sair. Perceba que eu estou trabalhando em data futura, tá? O valor que deverá sair. Observado que nós estamos trabalhando aqui com pagamentos.
Então, tem o dia 6, telefone. Dia 8, retirada do dono, Prolabore. O Prolabore, pessoal, é o salário do dono da empresa, é um valor que ele deve determinar, né? Ele deve retirar aquele valor mensalmente, mas de tal maneira não prejudicar o caixa da empresa. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Temos aqui aluguel e por aí vai. Então, aqui nós temos o que tem a pagar, certo? E no próximo slide temos as entradas. Percebam aqui que é uma marcenaria, e marcenaria sempre vende parceladinho, né? Quando é muito caro, nunca é a entrada mais o pagamento final. Ele dá uma parcelada, então, em alguns casos ele parcela até duas vezes, em alguns outros casos ele parcela em quatro, né? Ou em três, vai conforme vai a negociação junto que ele faz com cada um de seus clientes. Tá? Então, os clientes, está aqui o nome, perceba. O seu Julgado, Ana Maria, Joaquinzinho, a Rita. Esse aqui é um exemplo de bem MEI mesmo, sabe? Aquelas MEI que funcionam lá no interior, aquelas marcenaria pequenininha, com aquele marceneiro que trabalha lá na região há 20 anos, 30 anos, né? E o tiozinho tá lá ainda, fazendo o seu trabalho e vendendo aí, né? Às vezes até ele vendeu pro avô do cara, vendeu pro pai do cara e agora tá vendendo pro cara, sabe, gente? Isso é muito comum, esses pequenos negócios do interior, tá? Aqui nós temos, nessa primeira coluna, tal e qual na planilha de pagamentos, também temos na planilha de recebimentos. Tá? Os dias que vai acontecer a entrada, qual vai ser a entrada e seu respectivo valor, tá? E o fluxo de caixa, pessoal, então, para essa situação, tem essa carinha aí, tá? Aqui, pessoal, saldo do mês anterior. O que é saldo do mês anterior, pessoal? O saldo do mês anterior é o saldo que seria o saldo do caixa do dia 30, que é o dia que eu estou fazendo essa projeção. Tá? Vamos supor que eu estou no dia 30 de determinado mês, certo? Aliás, eu falei dia 25, mas vamos. Mas, enfim, é o último. Esse daqui, pessoal, é o saldo, né, que se espera no último dia útil do mês, certo? Ou seja, é saldo do mês anterior. E aqui você tem, então, todos os lançamentos projetados para o mês seguinte, certo? Então, percebam, no dia 5 entrou 500, aliás, entrou não, deverá entrar, é o que você planeja. Deverá entrar na parcela 1 de 2 do armário do seu Jucá, 550, e você deverá pagar 644 de equipamentos para marcenaria. O saldo final aqui é 796. E como eu calculo esse saldo final? Simples, pessoal. Você vai pegar este saldo inicial. A gente escrever com o mouse e ninguém merece. Tá? Esse saldo inicial mais entradas, certo? Que são os valores a receber, menos saídas, que são os valores a pagar, é igual saldo. Ai, gente, desculpa a letra, mas vai ficar assim mesmo. É igual ao saldo final, que é justamente esses 796. Isso vai sendo, né, por todos os dias. Vai ter dia que não vai ter entrada, vai ter dia que não vai ter saída, e vai ter dia que vai ter entrada e vai ter saída, né? Por exemplo, no dia 6 não tem entrada, tem a saída de R$ 56, saldo, novo saldo 796, mais zero menos 56, 740. Depois, no dia 8 parcela 2 de 2 das prateleiras da Dona Maria, deverá entrar 240. Mas o marceneiro vai precisar fazer a retirada para o labore. Ele planeja fazer a sua primeira retirada para o labore, né? Ele tem duas retiradas para o labore nesse exemplo, né? Ele planeja fazer a primeira retirada no dia 8, então o caixa dele deverá estar com 481. No dia 10, pagamento de aluguel, 250, então o caixa vai reduzir para 231. No dia 11, ele vai pagar o boleto do fornecedor, 310. O caixa vai ficar negativo em 79. Professor, o caixa pode ficar negativo? É claro que pode.
Você está trabalhando com projeção justamente para detectar esses dias, tá? Depois, no dia 15, vai entrar 140, mas não vai ter saída. Ou seja, o seu caixa ficou 61 positivo. No dia 17, não vai ter entrada, vai ter uma saída 339, o caixa ficou negativo, ou deverá ficar negativo, em 278. Aí no dia 20 temos uma série de lançamentos. Temos essa entrada de R$ 404, certo? E temos três saídas. Temos R$ 522,50 do Prolabore, segunda retirada de Prolabore, taxa de microempreendedor individual, né, que é o DAS, e o INSS, que ele recolhe o INSS para ele, R$ 114,95. Então, ele vai fazer esses três pagamentos, R$ 568,70 negativo, tá? No dia 21, pagamento de conta de água, R$ 30, ou seja, o saldo vai ficar R$ 598,70 negativo. Perceba que aqui é o dia do mês que ele vai ficar deverá ficar com o caixa mais no vermelho. Já no dia 22, como ele já fez quase todos os pagamentos, aqui vai ter mais entradas, né? Então, no dia 22, parcela 1 de 3 da cozinha, isso já vai reverter o caixa, vai ficar 151,30 positivo. No dia 25, houve uma outra entrada de 368, aliás, haverá, desculpa, é futuro, haverá uma outra entrada de R$ 368, e também tem um pagamento aqui de conta de luz. A caixa dele deverá ficar com R$ 229,30. Dia 26 não vai ter saída, só vai ter essa entrada de 370, 599,30. E por fim, no dia 28, vai ter uma entrada e uma saída. A entrada de R$ 650 e a saída de R$ 285 no fornecedor 3, deixando o caixa com R$ 964,30. Pois bem, pessoal, com isso a gente conclui o exercício, a gente vai somando a coluna do total dos recebimentos. Ele deverá, então, ter um total de recebimentos desse mês de R$ 3.472, um total a pagar de R$ 3.397, certo? Ele começou o mês com 890 e deverá terminar com 964. Ou seja, o que a gente pode observar? Que a situação da empresa está estável ao longo do mês, né? Que ele ficou numa situação pior aqui no dia 20, tá? No dia 20, 21, foram os dias que ele ficou com caixa mais no vermelho. Aí deve estar pensando, professor, mas ele não pode dar um jeito de melhorar isso? Pode, ele pode, por exemplo, botar o Prolabore dele, do dia 20, ele pode transferir, por exemplo, para o dia, para o dia 26, por exemplo. Ao invés de fazer retirada no dia 20, ele pode passar para o dia 26. Com isso, ele vai ficar com caixa bem menos negativo aqui e não vai ficar, e no final do mês, né? Ele vai fazer a segunda retirada e o caixa dele vai continuar sendo positivo, ou seja, ele vai reduzir o impacto. Perceba, pessoal, é para isso que serve esse relatório. Uma vez você sabendo o que você vai ter no próximo mês, o que tende a acontecer no próximo mês, você fica fazendo esses ajustes. Deu para sacar? E assim você consegue realizar o controle financeiro, que é muito importante. Ok, pessoal? Pois bem, pessoal, agora eu vou, né, trabalhar um outro exemplo. Parará, parará, parapá, papapá, 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 tá aqui. Então, gente, nós temos esse outro exemplo. Deixa eu estar indo direitinho. Tá. Olha, pessoal, deixa eu subir aqui. Vamos lá. Percebam que esse exercício é um pouquinho mais robusto, tá? Um pequeno empresário estava tendo dificuldades em organizar as finanças de sua empresa e sabendo que você está tendo aulas de finanças empresariais e, entre os temas abordados, a montagem de fluxo de caixa, o chamou para dar uma ajudada, né, na organizar as finanças da empresa.
Este empresário é dono de um grande açougue de um bairro com vendas no atacado e no varejo, sendo que, dessa forma, possui recebimentos, tanto à vista como a prazo. O perfil dos lançamentos de recebimentos e pagamentos segue como está aqui embaixo, pessoal. Então, no que tange entradas, a empresa recebe 3.000 em média de vendas à vista, tá? Lembrando que se trata, então, de um açougue de bairro que vende no atacado e no varejo, ou seja, ele vende para as pessoas físicas que vão lá espontaneamente para realizar a compra de carne, né? Como para as pessoas jurídicas, né, que fazem compras maiores, né, e pagam não à vista, eles pagam por boleto, eles pagam em prazo, né? Então, a empresa recebe, em média, R$ 3.000 de vendas à vista, e nós temos aqui, né, os recebimentos já faturados para o mês seguinte. Então, R$ 4.000 do restaurante 1 no dia 4. Aqui eu não quis botar nome, então eu só coloquei número, tá? Para ficar mais fácil. 8.000 do restaurante 2 no dia 5, 700 da lanchonete 1 no dia 9, 9.000 do restaurante 3 no dia 11, e por aqui vai os lançamentos de entradas, tá? E aqui vai os lançamentos de entradas. E aqui, pessoal, nós temos os lançamentos de saídas, tá? Então, dia 2, temos aqui 2.500 do fornecedor 1, dia 3, R$ 1.000 de material de limpeza, dia 5, 8.000 de fornecedor, 15.000 de salário, 250 de taxas bancárias, 1.200 de impostos, no dia 8, 2.500 de água, 5.000 de luz e 350 de água, não. Esses 350 eu não tinha feito com as outras turmas, mas eu vou fazer de vocês porque eu lembrei o que, que é. Esses 350 aqui, pessoal, é que aqui imagem, né? Não vai escrever, mas na realidade isso daqui não é água, isso daqui é... Gente, eu não vou conseguir escrever isso à mão. Ah, moleque, isso daqui é internet. Pronto. Então, esses 350 aqui, ó, ué, por que eu não consigo mover? Bem, deu para entender que esses R$ 350 é de internet, não é verdade? Então vamos lá. 10.000 de fornecedor 3, 10.000 de aluguéis e por aí vai. Vamos então, pessoal, proceder aos lançamentos, tá? Aliás, no exercício que eu vou passar para vocês, pessoal, é bem desse tipo, tá? Vocês terão os dados aqui de um lado, né? E do outro vocês estarão realizando os lançamentos, um fluxo de caixa já bonitão. Gente, isso não estava previsto na ordem do dia. Será que ele continua no próximo slide? Ô, sacola. Peraí, pessoal, eu corrijo isso já. Não era o que eu estava esperando. Ah, temos uma borracha aqui. Ah, moleque. Pronto. Mas deu para sacar, né, que é a internet. Poxa, eu não sabia que migrava para o... Então vamos lá, pessoal, muito importante. Ah, um dado muito importante que não estava lá. Saldo inicial de caixa, assim como foi no exercício que nós fizemos há pouco, né? Aqui no caso é de R$ 5.500, tá? Então hoje é dia 30 de determinado mês e o saldo inicial de caixa é de R$ 5.500, ok? Então, pessoal, vamos lá. Primeira coisa que eu vou lançar é as vendas à vista, tá? Aqui vamos supor que começa o dia 1 numa segunda-feira, tá? E segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá vendo, pessoal? Ó, e ele já vai para o 8 e 9 porque ele não trabalha de sábado e domingo. É um açougue grande, mas ele não trabalha sábado e domingo. Bom, professor, por que você não trabalha sábado e domingo? Ah, eu quis fazer assim. Esse é um exemplo, pessoal, mas a ideia, na prática, a prática é a mesma, tá? Ó, ó. E aqui temos segunda e terça. Então, vamos lá, pessoal. Começar com os recebimentos à vista. Ele recebe, em média, à vista, R$ 3.000.
Então, vamos colocar 3.000 todos os dias. É todos os dias? É todos os dias. Professor, mas tem dia que ele vai receber R$ 500 e no outro dia ele vai receber 7.000. É projeção, gente, é uma média, média, entendeu? Você não tem bola de cristal para saber disso. Depois, como eu disse, não passou o outro mês, aí você pode fazer algumas análises, ver, que no dia 10 entrou 10.000 e no dia 11, 12 não entrou nada. Você pode fazer essa análise, mas isso você vai fazer depois que a coisa acontecer. Enquanto o mês não passou, você vai trabalhar com projeção, né? Pois então 3.000, né, é recebimentos à vista, e agora vamos colocar recebimentos a prazo, gente. Vamos lá colocar os recebimentos a prazo. Então, 4.000 do restaurante 1 no dia 4. Então, vamos lá, colocar 4.000, tá? Depois, no dia 5, deverá entrar 8.000. Depois, no dia 9, vai entrar 700. Depois, no dia 11, vai entrar 9.000. Certo, pessoal? Depois, no dia 15, vai entrar R$ 1.000. Depois, no dia 17, vai entrar 7.000. Perceba que eu estou lançando os valores, tá, gente? Nos dias, nas datas que se estimam que serão realizados os pagamentos. No dia 19, 1.500. Certo? Depois, no dia 23, 6.000. No dia 25, 800. E, por fim, no dia 29, 5.000. Pois bem, então temos aí o total das entradas. Percebam que aqui nessa planilha, né, já está tudo feito, as formulinhas, né? E elas também vou jogar aqui para baixo, porque este é o fluxo de caixa. Aqui em cima você está simplesmente lançando as entradas e as saídas. Os totalizadores estão aqui embaixo e é isso que nos importa, tá? Aqui tem uma informação que eu preciso colocar, que é o saldo inicial de caixa, R$ 5.500, certo? Pois bem, tendo feito isso, agora eu vou colocar as saídas. Então, vamos nos voltar para os dados. No dia 2, deverá sair 2.500. Eu vou na linha fornecedor, tá, gente? Coloco no dia 2, 2.500. Aqui eu vou ver bem o tipo de lançamento que é, certo? Depois, no dia 3, R$ 1.000 no material de limpeza. Eu vou lá, material de limpeza, no dia 3, lanço os 1.000. Tem que lançar na linha certinha? Tem que lançar na linha certinha, porque afinal esse é um relatório, certo? Depois, no dia 5, temos vários lançamentos. Temos 8.000 de fornecedores. Temos 15.000 de salários. Então, vamos para a linha salários, 15.000, está logo abaixo. Depois vamos 250 de taxas bancárias, certo? E depois vamos 1.200 de impostos. Impostos diversos, tá? Pois bem, terminei dia 5, agora dia 8. Dia 8, R$ 2.500 de água. Então, vamos lá, dia 8, água. No dia 8, temos também 5.000 de luz, logo abaixo. E temos internet, né, que eu falei que está como água aqui, mas não é água, é internet, R$ 350.
50. Ok? Vamos agora para o dia 10. Dia 10. 10 mil de fornecedores, certo? Depois temos 10 mil de aluguéis. E o Prolabore, que é o salário do dono da empresa, mais 10 mil reais. Ok? Terminei agora o dia 10. Vamos para o dia 11. Dia 11 é só R$ 1.000 de material de limpeza. Depois, temos dia 15, 12.500. Agora é tudo fornecedor, né? Então, dia 15, 12.500. Depois temos no dia 19, 4.000. E no dia 24, 22.000. 24, falei certo, 24, 22.000. Eu busquei fazer esse fluxo de caixa, pessoal, percebam, o mais próximo possível do real, porque, entendam, nas empresas, na prática mesmo, a maior parte das despesas vem até o dia 10, tá? A maior parte, o que pesa realmente mais até o dia 10, porque você tem prolabore, você tem salário, você tem aluguel, água, luz, normalmente vence até o dia 10, ou seja, o pesado é o início do mês, depois começa a reverter, tá? Isso funciona assim e na prática também, né? Percebam, né, que no dia 10, ó, dia 10 é onde o caixa está mais abaixo, né? Olha só, durante todo o mês, aqui temos o saldo final dia a dia, né? Então, dia 10 é realmente o dia que ele está com o caixa mais prejudicado, mas depois ele vai revertendo, ó. Dia 15, 16 dá uma caída, mas depois ele reverte, tá? E acaba terminando o mês com saldo positivo, tá? Ou seja, ele começou o mês com 5.500, deverá terminar o mês com R$ 9.200 no caixa, tá? Uma outra informação importante que a gente pode tirar daqui desse exercício é o faturamento, certo? Olha, nesse mês deverá entrar de grana 109.000 e deverá sair de grana para este empresário 105.300, que justamente dá essa diferencinha aí entre 5.500 e 9.200, tá, gente? Então, percebam que aqui você tem um fluxo de caixa fechadinho, né, lançadinho, percebe que é uma empresa que está estável, como normalmente acontece, onde ela tem um caixa mais pesado no início do mês, no mês, né? Aí você fala, professor, e como ele pode fazer para se financiar? Aí, pessoal, ele pode contar com alguns produtos bancários que são bem baratos, tá? Esses que a Rede Globo não mostra, como se diz, né? Mas tem alguns produtos que são bem baratos. Para esse perfil de PJ, até que mostra, vai. Até que os bancos falam. Por exemplo, empresas têm um produto chamado conta garantida que funciona como um limite de cheque especial. Essa conta garantida tem uma taxa de juros muito inferior, coisa de 2% ao mês, tá? E a empresa pode fazer uso conforme a sua necessidade, tá? Ao invés de pegar cheque especial, que tem taxa de juros de 5, 7, 8%, você pega uma que é 2%. Professor, por que essa conta garantida é tão especial? Primeiro, porque não vai para qualquer cliente. MEI, por exemplo, dificilmente tem acesso. Isso daí é só para empresa como essa, que tem um portezinho maior, fatura em torno de 100.000 por mês, dá o quê? 1 milhão e poucos por ano. Isso não é uma MEI, né? Isso daí é uma empresa, o MEI é R$ 81.000, o limite de faturamento. Nem ME. ME, o faturamento é até R$ 360.000. Tá? Isso daí realmente aqui já é uma empresa que se enquadra como uma EPP, uma empresa de pequeno porte, ou seja, já é algo maior. Então, então, os bancos, sabendo disso, eles vão dar uma coisa mais sofisticada, como, por exemplo, essa conta garantida, que pode ter garantia só de aval do sócio, então ele pode calçar, sabe, esses títulos aqui, ó. Isso daqui é tudo duplicadinho, é tudo cobrança, que ele pode calcionar na conta garantida e à medida que ele vai usando, ela vai sendo quitada,
Esse tipo de operação é muito comum, pessoal, é muito comum acontecer. Beleza, gente? Pois bem, é isso, né? A mensagem que eu tinha que passar para vocês era essa, então eu vou passar um exercício muito similar a esse, tá lá no Black, tá, gente? Então, por favor, façam e mandem, tá? É isso, pessoal. Paro por aqui minha gravação. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me procurar no fórum. Tchau, gente.